Já está. Já está? Ora, boa tarde a todos. Vamos então dar início ao nosso dia de festejo do Guia Interno, que é o dia 22 de fevereiro. Tem sido já uma iniciativa da escola comemorar este dia, não só dentro da escola, mas também pedindo aos principais intervenientes, associações, nomeadamente de guias internos, ex-alunos, docentes da escola que contribuam para um diálogo sobre uma temática que é escolhida. Este ano, como não poderia deixar de ser, teríamos obrigatoriamente que escolher alguma coisa ligada à Covid-19 e daí o título do nosso debate de hoje, da nossa conversa, da nossa mesa redonda, o que queiram chamar, da nossa sessão de Zoom, a reinvenção do guia interno. Antes de passar a palavra aos nossos oradores, vou então apresentá-los por parte das duas associações dos guias, neste caso, melhor dizendo, uma associação e um sindicato. Da Associação dos Guias Internos temos então a Cristina Leal. Eu vou evitar durante toda a sessão os tratamentos por doutores, engenheiros, arquitetos. Aqui tem tudo o primeiro e o último nome. Portanto, a Cristina Leal por parte da Associação dos Guias Internos, por parte do Sindicato Nacional da Atividade Turística, a Ana Lúcia Mendes. Depois temos então a representar os ex-alunos da ESTE, a Cátia Garcia, num mestrado muito ligado também ao nosso curso de Informação Turística, que é o de Turismo e Comunicação. Convidamos uma recente mestre, uma vez que ela obteve o seu título há muitos poucos dias, a Beatriz Chambel, que fez um trabalho sobre as tecnologias de informação e comunicação e, embora não seja aqui interno, é por isso que hoje aqui está, para nos ajudar, de alguma forma, a ver mais claro como é que estas tecnologias de comunicação nos poderão ajudar. Depois, dois docentes da ESTE, que a maioria de vocês conhecerão, nomeadamente daqueles que já tenham sido alunos da ESTE, o Miguel Brito e a Carla Braga, e eu próprio também, docente da ESTE. Qualquer de nós três, além de docente, somos guias internos nacionais. Embora já com uma carteira cheia de pó do Miguel Brito e a minha, não propriamente da Carla Braga, uma vez que não nos é permitido exercer a atividade de guia interno, tendo a exclusividade enquanto docente da ESTE. Ora, antes de passar propriamente a palavra aos nossos oradores, o que interessa é ouvi-los a eles e não a mim, este fim de semana, já há muito tempo não conseguia ler um romance, e quando estava a ler um romance da Helena Ferrante, que é uma das minhas autoras preferidas deste momento, vi uma frase que achei muito engraçada e que me fez lembrar então a apresentação de hoje, e era alguém que estava a visitar Milão acompanhado por alguém que conhecia bem a cidade, e a frase basicamente, passo a citar, é: como é bom viajar, como é bom conhecer uma pessoa que te explica o valor daquilo que sozinho nunca saberia apreciar. E acho que isto resume muito aquilo que nós tentamos fazer aqui na ESTE, ou seja, a informação turística, a interpretação, tentar dar a apreciar algo que o turista sozinho não o consegue fazer por ele próprio. Até agora, isso tem sido através de um contacto pessoal. Pelos vistos, há uma dinâmica de mudança e é sobre essa dinâmica de mudança é que nós iremos falar. Eu não sei propriamente se estamos a falar da reinvenção do guia interno. Eu penso que o guia interno já está inventado. Ele vai ter que ter novas funções acrescidas. Ou seja, vai ter que ser um guia interno, eventualmente, a manusear mais ferramentas para além daquelas que estávamos habituadas até ao ano passado. E para saber o que é que a coisa alterou e se, em princípio, depois desta pandemia, e isso é importante neste debate, se depois desta pandemia, estas novas ferramentas adquiridas irão servir, continuarão a ser postas a uso, caso elas tenham resultado,
ou se elas ficarão completamente de parte. Passo a palavra então, primeiramente, às representantes dos guias internos, neste caso à Cristina Leal, e logo de seguida à Ana Lúcia Mendes. Ou seja, agradeço que vocês falem durante 2, 3 minutos, aquilo que vocês considerarem conveniente, e consoante o vosso discurso, depois iremos alargando a temática ou não. Às vezes os guias internos, aqui a Beatriz Chambel sabe porque fez muitas entrevistas, logo quando se põe uma pergunta respondem logo a 4 ou 5, nós tínhamos no guião, portanto, consoante as vossas respostas, iremos ou não desenvolvendo muitos mais temas. Cristina, passo-te então a palavra, se faz favor. Obrigada, Vítor Ambrósio, obrigada também a todo o painel por porem de pé este fórum sobre a reinvenção do guia intérprete. Sobre a resposta a essa questão, ela é extensa, portanto eu vou tentar ser mesmo muito sucinta. Aquilo que se verificava até 2019, até porque o volume de turismo era enorme e havia trabalho para todos os guias certificados e nós não tínhamos sequer tempo livre para pensar, é que o paradigma provavelmente se vai alterar. Portanto, todos sabemos, e fazendo só uma pesquisa no Google Trends, que as palavras que agora são mais pesquisadas nesses motores de busca tem a ver com um turismo mais experiencial, não para lá dos grandes centros das grandes cidades, dos monumentos que toda a gente visitava. Portanto, aquilo que na nossa ótica vai acontecer é a mudança do paradigma. Evidentemente haverá sempre turismo organizado e em grupos, mas já está perfeitamente identificado que os grupos serão mais pequenos, que para além dos grandes, como eu disse, das grandes atrações turísticas, provavelmente querão visitar cidades mais pequenas, em contexto de mundo rural também. O turismo experiencial vai estar também muito na moda e através daquilo que nos foi dado perceber, muito do negócio vai ser canalizado não só para o que era o habitual através de operadores turísticos e de agências de viagens, mas através dos canais das redes sociais, não é? Portanto, para o Facebook, evidentemente um público da minha idade, o Instagram, o TikTok e por aí afora. Portanto, muito negócio irá fazer-se através destas redes sociais. Pronto, depois posso responder outras perguntas, como é que a AGIC desenvolveu estratégias junto dos seus sócios para mudar esse paradigma, mas isso se calhar é outra questão. Não, agradecia-te que avançasse já com essa questão, porque eu a seguir à Ana-Lúcia iria pedir a mesma coisa. Portanto, vocês, uma vez que estão aqui como representantes de associações de sindicatos, como é que têm lutado contra este problema que tem sido a Covid-19 enquanto associação? Enquanto associação, o que é que achas, Cristina, que mudou? Ou que vocês contribuíram para que mudasse, para que fosse mais produtivo? Sim, pronto, isso, então vou responder no 2 em 1, que é, percebendo que o paradigma vai mudar e que precisamos estar mais atentos às redes sociais, aquilo que nós achamos enquanto associação é que também para os nossos sócios temos que mudar aí a mentalidade, o guia tem que ser uma imagem, tem que funcionar como um branding, o nome do guia ou a sua empresa tem que estar exposto nas redes sociais, portanto, ao contrário daquilo que era o habitual, que um guia quase que era invisível, porque trabalhava através de uma agência de viagens e até na minha altura, nas famosas carteiras profissionais, dizia preto no branco que nós éramos proibidos de contactar diretamente os clientes, portanto tinha que ser sempre feito através de uma agência de viagens, isso acabou totalmente. E de facto aquilo que estamos a dar relevância é ao papel do guia enquanto o seu próprio brand. E, enfim, o que nós fizemos enquanto associação foi criar um site próprio chamado Tours by AGIC Portugal, em que pedimos aos nossos sócios para criarem programas daquilo que sabem fazer melhor e tentarem vender esses programas através desse site e nós próprios enquanto associação, evidentemente que agora está tudo parado, porque não conseguimos vender coisa nenhuma a ninguém, porque não há turistas e é lógico, mas o que vamos fazer é vender depois esses tours que são tours assinatura, que foram
postos de pé pelos sócios a quem os queira comprar, e evidentemente temos uma rede de contactos para esse efeito. Portanto, isso é o que fizemos no que respeita ao branding dos guias, não é? Depois, a formação é essencial, o que tentamos fazer é a formação no digital, evidentemente o Turismo Portugal também tem, através da Academia Digital, formação nessa área, mas nós fizemos um protocolo com a Escola Superior de Comunicação Social e estamos a pôr de pé, com muito sucesso, aliás, a terceira formação já está esgotada, formações para promoção digital, em especial pelo Instagram. Portanto, é o que estamos a fazer enquanto associação, direcionado a esse projeto de branding dos guias e publicação dos seus tours no site próprio e através de canais de redes sociais. Obrigado, Cristina. Vou então passar a palavra à Ana Lúcia Mendes. Isto, quando nós estamos aqui a falar em termos de mesa redonda, embora vocês representem duas associações, um sindicato de guias, não quer dizer que tenham que fazer coisas diferentes. Portanto, Ana Lúcia, o que me interessa é, se vocês estão a fazer coisas semelhantes, gostaria de saber porque é que vocês não se reúnem e não fazem dentro de um pool. Se estão a fazer coisas diferentes porque acham que devem ser diferentes, era essas também que eu gostaria que a Ana Lúcia ressalvasse. Está bem, Ana Lúcia? Certo. Desde já, boa tarde a todos. É sempre com imenso gosto que eu aceito os convites da ESTE. Tenho imensas saudades vossas. Quero desde já agradecer o convite, saudar aqui os convidados todos, saudar também todos os guias e intérpretes que nos estão a assistir, porque estamos aqui para celebrar o nosso dia, e mandar um grande abraço à comunidade da ESTE, porque sabem o carinho especial que eu tenho por vós e agradeço-vos por tudo. Falando um pouco daquilo que está a acontecer, penso que se nos seguirem nas redes sociais, e tanto a GIC como o SNATI, nós temos feito um trabalho de branding, e já há algum tempo que, pronto, desde que comecei a ser responsável pelo departamento de marketing, que nós temos tentado dar uma nova imagem, uma nova identidade ao sindicato. Como o professor disse há pouco, sindicato, há pessoas que até têm arrepio quando falamos de sindicato, e realmente foi algo que nós começamos a perceber com as feiras de turismo, que era urgente e necessário fazermos uma reformulação desse sindicato que é tão importante, fundado em 1936, um dos mais antigos. Ou seja, deixámos de ter carteira profissional. Existe outra mentalidade, outra urgência em consolidarmos o guia intérprete certificado e qualificado, e é nesse sentido que o SNATI tem feito já há 1 ano, 2 anos mais ou menos, temos apostado nisso, numa reforma do nosso nome. Não sei se já repararam, mas a nossa marca agora é Guias de Portugal by SNATI, e justamente é para tentarmos acompanhar os tempos. Felizmente a pandemia tem-nos dado algum tempo para podermos trabalhar, não temos tido tédio nesse sentido, e é por isso que é importante perceberem que existe uma aposta nossa de fazer com que o SNATI tenha mais visibilidade, mais promoção nesse sentido. E sempre através também das formações, como disse aqui a Cristina Leal, nós pusemos de pé o ano passado os nossos famosos webinars. Temos tido palestrantes fantásticos, não só nacionais, mas a nível europeu, e ficámos bastante surpreendidos e gratos até pela participação, ou seja, começámos a ter webinars com 40 participantes, e esta semana fomos surpreendidos com um dia com 150 participantes às 10 da manhã, durante um dia de semana. Portanto, nós o que eu quero vos dizer é que estamos a tentar refazer uma marca, dando a certeza àqueles que identificam os guias certificados portugueses, os guias de Portugal do SNATI, como guias que têm uma formação contínua, e é esse o objetivo. Para vos dizer também que ontem temos trabalhado bastante, como vos disse, ontem conseguimos lançar, acompanhando um pouco os tempos modernos e estarmos mais próximos dos nossos guias, a Academia Digital Guias de Portugal, assim como uma biblioteca online.
Portanto, desde ontem, para celebrar o nosso dia, conseguimos agora ter formações online, os webinars acessíveis a qualquer momento a cada guia e num futuro próximo, assim eu espero, alguns livros de consulta. Ou seja, o que estamos a tentar aqui fazer é realmente dar uma imagem nova. Não sei se têm visto alguns vídeos que o Senati tem publicado, mas existe um longo trabalho com vídeos, promoção, marketing, relembrando que nós somos todos guias e intérpretes e não da área do mundo digital, mas estamos a adaptar nesse sentido. E tentar fazer com que o conhecimento e essas formações cheguem a todos. Eu sei que, não é? Ser guia, a gente... Deixei de ouvir, Ana Lúcia. Não sei se é só comigo, se é com todos. Fala muito. Ana Lúcia, deixámos de ouvir. Peço desculpas, esqueci a rede. Já está. Posso continuar a falar? Ana Lúcia, basicamente, e dentro do que está a dizer, já percebi que as duas associações têm feito grandes campanhas de promoção, lançado de alguma forma novos produtos, melhorado a imagem no caso do Senati, e compreendemos todos que a palavra hoje em dia sindicato, infelizmente, tem uma conotação para muitas mentes negativas. Tudo isso nós percebemos tanto por parte da AGIC como do Senati. Mas aproveito a Ana Lúcia ainda aqui estar para perguntar até que ponto é que os guias têm conseguido mais trabalho ou como é que os guias de alguma forma se têm interligado, interconectado, melhor dizendo, com todas essas iniciativas. Uma vez que estamos a falar da reinvenção do guia-intérprete, o que é que isso vai ajudar em relação aos guias propriamente ditos? Eu acho que todos nós, desde o ano passado, temos reaprendido a viver e basta ver, estamos aqui todos online, algo que não seria pensado no passado, e agora, através das redes sociais, da internet, temos a oportunidade de estar mais próximos, mesmo estando longe, estamos próximos. E, portanto, nós com as nossas iniciativas, e falando agora dos webinars, dessa academia, de uma biblioteca online, conseguimos, numa primeira parte, fazer chegar mais conhecimento. Numa segunda parte, falando dessa reinvenção, o Senati também inscreveu-se na plataforma do Turismo de Portugal, fez, tal como a AGIC fez noutro contexto, pusemos à disposição tours online à venda para todos os guias Senati. E a partir daí o que temos visto, e temos aqui também uma colega presente, temos visto, ou seja, uma reinvenção nesse sentido, os tours virtuais, já tivemos alguns webinars que falavam sobre isso e de facto hoje em dia existem guias que se reinventam através desses tours, que vendem para uma família, por exemplo, e já estão a agendar um tour presencial para o ano que vem, ou então o contrário. Olha, eu tive aquela guia em Portugal, foi tão bom, eu quero partilhar com a minha família. E é o que tem vindo a acontecer. Portanto, existe aqui uma interação diferente, mas que tem sido bastante proveitosa, pronto, para todos. E eu acho muito importante, se me permite, eu sei que estou a falar muito, sou guia, peço desculpas, professor, mas eu acho muito importante não colarmos a nossa imagem a 2011, já não há carteira profissional, e nós temos é que nos adaptar pronto, aos novos tempos. A concorrência ela é maior, tanto a AGIC como o Senati temos feito um trabalho contínuo para ter os nossos direitos, para tentar mudar as coisas, mas até ver nós precisamos avançar, e o avançar implica criarmos uma marca, mostrar para o mundo que vale a pena contratar um guia-intérprete certificado e não outro. Obrigado. É nesse sentido que nos reinventamos. Obrigada. As duas associações, a Associação de Sindicato, estão de parabéns, porque realmente nos últimos anos, apesar dessa adversidade de já não haver a certificação pela parte do Estado ou a carteira profissional, qualquer de vocês tem trabalhado sem dúvida em prol da qualidade e penso que todos nós que estamos no mundo do turismo vos estamos agradecidos pelas vossas iniciativas.
Cátia Garcia, olá, novamente. Já ouvimos as associações, agora gostaria, sei que terá a sua opinião pessoal, mas para além da sua opinião pessoal, gostaria que de alguma forma fizesse eco das queixas, dos lamentos, dos desafios, da forma como as pessoas os têm ultrapassado enquanto profissionais. Portanto, neste caso, já não estaremos a ouvir a voz das associações, agora, de alguma forma, quero que personalize um bocadinho o discurso em relação a si própria e em relação a outros colegas que conheça, tanto em termos positivos como em termos negativos. E para além disso, ainda lhe deixo outra questão, Cátia. É de meu conhecimento, mas eventualmente estarei não suficientemente informado, não vou dizer mal informado, mas não suficientemente informado, que vários guias neste momento interromperam a sua atividade e que abraçaram outras profissões, tipo call centers, coisas do género. Acha que isso é temporário? Acha que isso veio para ficar para alguns, que muitos abandonarão a profissão ou que regressarão? E não quer dizer que tenha que haver um 8 ou 80, pode haver um meio tempo. Qual é que é a sua percepção, Cátia? Sei que está a falar sem dados concretos, mas o que estamos a pedir é a sua percepção. Sim, então boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui convosco, todos. E um feliz dia a todos os colegas, não é? Também esta nossa celebração. É assim, eu penso que digamos que a primeira opinião, o primeiro embate, obviamente foi um embate muito negativo, não é? E nas primeiras semanas, nos primeiros meses, notou-se que nós ficámos um pouco perdidos, porque perdemos o trabalho todo, não é? E eu acho que isto é assim o que faz a maior diferença, que é perder o trabalho todo, é ficar sem nada, de nenhuma forma. E eu penso que houve um pouco uma divisão. Talvez tenha havido pessoas que foram realmente muito abaixo e que ficaram muito presas a isto que aconteceu sem saber como sair, e eu sinto que houve uma outra parte que teve aquela vontade de então, mas como é que eu saio daqui? Como é que eu vou recriar isto? Se numa primeira instância esperámos um bocadinho para ver o que acontecia, depois eu sinto que os colegas tentaram arranjar soluções. Claro que isto é tudo muito difícil, não é? Porque vem da vivência de cada um, das possibilidades económicas de cada um, da realidade familiar de cada um, porque é muito mais fácil, por exemplo, se calhar alguém que acabou o curso há pouco tempo e que não tem família, que não tem filhos e aventurar-se com novos projetos, porque também talvez não tenha tantas responsabilidades económicas, não é? E pessoas que já têm encargos há anos e família, filhos, portanto, toda uma necessidade económica, financeira por trás maior, com maior responsabilidade, digamos assim, porque não é só para si, é para todo um agregado familiar. E talvez colegas que sentem e que vivem essa realidade, eu penso que tenham sido os primeiros que procuraram essa outra profissão. Mas eu acho que nós todos, e quando exercemos esta profissão, eu acho que basta um ano, porque eu digo sempre que quem vai ser guia é num ano que decide que o é ou não é, porque é uma profissão que exige muito e é nesse ano que decide se é para ficar. E se fica um ano, vai ficar para a vida. E eu acho que todos os colegas há colegas que entraram no ramo imobiliário, há colegas que estão em vendas, pronto, aquele sistema de vendas de um produto específico, não o porta a porta, não é? Porque agora é tudo virtual, mas com esse tipo de vendas. Muitos colegas em call centers, porquê? Por causa das nossas línguas. E o engraçado é que eu até já ouvi feedback de call centers que neste momento procuram guias, porque percebem como eles são responsáveis, como realmente falam as línguas bem e como é um perfil... Também.
Como são Sim. culpados disto. Sim. Mas pronto, eu sinto que eu acho que é temporário. Eu acho que todos fizeram essas escolhas e que vão querer voltar. Mesmo que alguns até cheguem a encontrar uma paixão nessa novidade que fizeram, nesse novo ramo que encontraram, e acredito que haja colegas que vão ser muito bem-sucedidos em certas áreas, eu penso que depois vão voltar ou vão conjugar, se até acharem que é interessante financeiramente a outra atividade, mas que vão tentar conjugar. Eu penso que é assim. Depois, o que eu senti muito é uma diferença maior de geração. Não, porque lá está, se uma pessoa é guiar 30, 40 anos, nunca precisou de uma internet, não ligava nenhuma para a internet, via o Facebook, partilhar comida agora, eu vou dizer onde é que estou, assim, não é aquela visão, é lidar com uma realidade diferente. A realidade das gerações mais novas é diferente, não é? Nós, os mais novos, quase que parece que já vêm com o Instagram, não é? Incluído. E essa também foi a outra diferença, é que quem nunca precisou da internet e não lidava sequer com ela, até por gosto próprio, não é? Por querer ter um perfil ou assim, provavelmente sentiu muito mais dificuldade e porque teve que ir aprender de tudo, incluindo criar um simples perfil de Facebook, que obviamente não será simples para quem nunca ali andou, não é? Portanto, não podemos também criticar, nós não sabemos tudo, não é? E se não usamos, não sabemos fazer. Os mais novos, penso que aí talvez tenham dado um salto mais rápido, porque ou já tinham perfis, já andavam no meio, já sabiam como publicitar, já sabem as técnicas do é preciso um hashtag, é preciso fazer um stories, agora vamos fazer a versão TikTok. Pronto, é verdade, não é? Creio que existe essa diferença nas gerações. E depois, digamos que quem não teria interesse por isto ao entrar, ou gosta e vai continuar, não é? Ou vai sentir realmente aquela distância, porque pode sentir e achar que não é para si. Agora, eu acho que é como os colegas estavam a dizer, da AGIC e do SENATI, muito do futuro vai passar por aqui. Eu não acho que nós nos vamos tornar todos guias virtuais. E eu, por exemplo, eu fiz tours virtuais. Posso dizer que eu sinto completamente a ondulação do pedido dos tours. Estamos em confinamento, há pedidos, saímos de confinamento, deixa de haver pedidos. As pessoas gostam de estar na rua e as pessoas estão cansadas de ecrãs. E as pessoas querem contacto e as pessoas querem viajar. Portanto, o tour virtual, eu penso que pode ficar como uma ferramenta extra. Uma coisa que até podemos usar para a época baixa, que podemos usar como aquela ferramenta para pessoas que têm medo de viajar de avião e agora já sabem que existem tours virtuais. Pessoas que estão doentes e têm o tour virtual para aceder. Mas não acho que não vai substituir-nos e está tudo voltar ao normal, digamos assim, não é? E não nos vai substituir, não é? Kátia, eu vou interrompê-la só por causa de um pequeno pormenor. Eu não sei se todos estamos, embora a palavra não ofereça qualquer tipo de problema, um tour virtual, eu não sei se, em relação às pessoas que nos estão a ouvir, e esta é a dificuldade, uma vez que não temos o público à nossa frente, se todo o público sabe exatamente o que é um tour virtual. É capaz de explicar como é que é contactada por um tour virtual, onde é que as pessoas estão e o que é que a Kátia tem que fazer ou qualquer guia quando faz um tour virtual, que é para estarmos todos em sintonia. Sim. Então, os tours virtuais, na verdade, existem já muitos formatos. E eu escolhi o formato que se adapta à minha personalidade, digamos assim. A primeira coisa para um tour virtual funcionar, lá está, temos que estar presentes numa rede social ou temos que ter um site. O site, neste momento, não chega porque o site não é através do site que se faz uma publicidade, não é? E com Instagram, com Facebook, eu vou publicitando o meu site, eu vou alimentando, vou criando curiosidade, vou dizendo,
tenho este tour com este tema, aquele tour com outro tema, e a forma que eu escolho, porque existem diferentes formas. Por exemplo, nós podemos anunciar uma hora, um dia e uma hora, e as pessoas compram para aquele dia e para aquela hora, ou, no meu caso, eu prefiro fazer não aqueles tours que têm muita gente ao mesmo tempo, mas na ideia de um tour mais privado. Eu uso a plataforma Zoom. Nos primeiros tours virtuais eu até contatei a minha carteira de clientes, portanto, pessoas que já tinham vindo a Portugal, que lhes falei que estava a criar estes tours, sugerir cidades que eles não tinham feito comigo, e foi assim que funcionou. Porque foi, pois é, nós estivemos contigo em Lisboa, mas não chegámos a ir a Sintra. Então, será que nos faz uma pequena visita, não é, de Sintra? Ora, estas coisas acabam por ser... Obviamente que a ideia também do tour virtual não é tornar aquela 4 horas de um passeio em Lisboa, 8 horas de um passeio em Lisboa, virtualmente. É um pequeno teaser, é dar aquela pequena curiosidade, porque... o objetivo também é que a pessoa ache tão interessante e tão bonito que depois queira vir e queira vir fazer em presença. Faz com imagens, eu vou ser mais específico. Eu tenho conhecimento, até foi por causa do trabalho da Beatriz, que será a próxima oradora, de um guia em Berlim, que vai para a Câmara, portanto, compram, e ele está na rua exatamente como se estivesse com um grupo de turistas, só que os turistas estão em casa. Sim. E os turistas, imagino que a Cátia está a explicar o Portal Sul do Mosteiro dos Jerónimos. Explicou, e tal como na realidade, os turistas depois põem questões, eles fazem-no a partir de casa. Só que ele está a andar na rua como se estivesse com um grupo de turistas. É assim que a Cátia faz com Sintra ou é com imagens? Como é que é? Eu faço na minha casa, porque eu não vou para a cidade, para o local, porque lá está, limita muito. Porque se eu tenho um telemóvel na mão, eu tenho que andar com ele atrás, não é? Portanto, a qualidade não é tão boa, ou às vezes o som, ou eu tenho que investir em material, não é? E, portanto, foi o caso dele, foi o caso deste guia. Ele vai com a câmara na cabeça, exato, está a explicar e as pessoas, ele está a andar, está a parar e está a apontar os pormenores como qualquer guia faz em termos reais. Portanto, só que ele fala com a câmara. E as perguntas que os turistas fazem logo diretamente. Portanto, só ele é que anda na cidade. Daí eu estar a perguntar se fazia a partir de um trabalho produzido por si, a explicar Sintra, ou se também estaria nos sítios. Por isso é que não, eu estou na minha casa. Eu estou na minha casa e vou mostrando imagens, vou mostrando vídeos. E depois, porque a forma como eu interpreto esse momento é que é também aquele momento privado com aquela família ou com aquelas pessoas que contataram e que elas têm o tempo todo para elas. É no fundo como se fosse o private que nós fazemos, mas no virtual. E acaba por ser, nós acabamos por depois falar de muitos outros temas também, não é? Acaba por não se restringir às vezes só àquele sítio em específico. Mas eu prefiro assim porque, lá está, eu decidi não investir em todo o material tecnológico que seria necessário para dar com qualidade, porque o que também precisamos de pensar é que há muita concorrência e há muita concorrência gratuita e eu preferia apostar em receber. Pronto, e essa faz uma grande diferença, porque há muitas coisas que acontecem em diretos de Instagram, de Facebook, até, por exemplo, nesses moldes assim, que são gratuitos e que depois ou as pessoas dão no final alguma coisa a uma conta que aparece em baixo ou não dão nada, não é? Ou esse guia está associado a uma plataforma que lhe irá pagar, que na maior parte das vezes nem sequer o é, e por isso eu não entrei muito por aí. Eu tentei me proteger um pouco mais, dá-me trabalho porque sou eu que tenho que encontrar os meus clientes, não é? Não o faço por uma plataforma que vai vender por mim, dá-me mais trabalho, mas também sinto que protejo um bocadinho mais o investimento que eu fiz, é a minha pesquisa, é o meu tempo, e porque eu penso como aquela coisa é um cliente depois futuro.
que virá e que vai falar de mim a outras pessoas, Obrigado, mas sempre em casa. Eu só lhe vou pôr mais uma questão, porque temos muitos alunos a ouvir e é muito curto. E não estou a perguntar quanto é que a Cátia cobra, estou a dizer quanto é que se cobra em geral, é à hora, é por pessoa, como é que a coisa está? Vocês têm algumas indicações, por exemplo, por parte da AGIC ou do SENAT, quanto é que devem cobrar, uma vez que eu sei que as tabelas dos guias não é propriamente a tabela única como era no meu tempo ou no tempo do Miguel Brito, mas apesar de tudo há alguma uniformidade em termos de quanto é que se cobra por um meio-dia ou por um dia, ou o que quer que seja. Vocês neste mundo virtual têm mais ou menos indicações da AGIC e do SENAT quanto é que deveriam cobrar para que não haja uma grande diferença de preços? É assim, a forma como eu cheguei a um valor, digamos assim, foi porque eu assisti a vários webinars até de associações de turismo de fora. Foi no início, porque eles pegaram logo muito rapidamente nisto. E deixo aqui um aviso aos colegas que estão a fazer os cursos, quem está a acabar o curso agora e ao interesse de sermos guias certificados, é que, por exemplo, os tours by locals, não é? Que é a pessoa que gosta muito de Lisboa e que está a fazer um tour, eles organizam-se muito rapidamente na internet, não é? E nós temos que saber fazer a concorrência. E muitas vezes, como são pessoas que já estão há muito tempo nestas redes e que têm um forte investimento de imagem e de fotografia, são os que são mais apelativos ou que chegam primeiro ao público. Ora, eles mexeram-se muito rapidamente e essa foi a primeira informação que eu obtive. Mas notei que, a nível mundial, havia uma espécie de diretriz. E, no fundo, são dois tipos. Porque o tour virtual aposta sempre para 1 hora, máximo 2, mas é 1 hora. E depois existe ou o formato em que é por pessoa, que vai entre 5 a 10 euros ou dólares, e aí a ideia é, vamos tentar ter 20 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas, não é? Todas ao mesmo tempo. Ou então, se vamos fazer mais privado, como eu faço, eu tenho um valor que reservo para a família que está naquela casa, ou, por exemplo, um máximo de 4 pessoas, e faço esse valor. E esses valores variam, pelo que eu tenho visto, entre 25 dólares e os 50 dólares / euros, mais ou menos. Muito obrigado. Eventualmente, se tivermos tempo, eu estou de alguma forma a dar-vos liberdade para todos falarem, e já não haverá tempo para voltar a cada um de vós, mas voltarei depois consoante as perguntas que forem postas. Obrigada. Muito boa tarde. Ora, dentro do que a Beatriz acabou de ouvir, nomeadamente tendo em conta o que os intervenientes anteriores já falaram e de uma forma mais específica agora com a Cátia, a sua investigação foi sobre como é que os guias se estavam a adaptar a estas tecnologias de informação e de comunicação. Eu sei que quando fez o seu trabalho, quando fez as entrevistas e terminou-as em fevereiro, embora já se ouvisse falar da Covid, ainda, tal como a Cátia acabou de dizer, ninguém acreditava que a Covid viesse com o impacto com que veio. Mas, independentemente disso, e pegando também numa parte em que a Cátia falou, que tem a ver com as diferentes gerações, o que é que nos pode dizer em relação à sua pesquisa e em relação à utilização das ferramentas e quais é que são as ferramentas mais utilizadas e até que ponto é que as pessoas estão dispostas ou não para aceitar este desafio, que acaba de ser um desafio pessoal, conforme a Cátia disse muito bem, porque tem a ver com a forma como a pessoa se posiciona com estas novas tecnologias. O que é que a Beatriz nos tem a dizer sobre, nomeadamente, esta parte das diferentes gerações? Okay. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Queria mais uma vez agradecer o convite à ESTE na pessoa da professora Maria Almeida para estar aqui hoje, saudar todos os participantes também. Eu começaria então por dizer que, tendo em conta toda a investigação que eu vim a desenvolver ao longo do último ano,
o que eu percebi em primeiro lugar foi que o guia intérprete, ou esta classe profissional, está constantemente a reinventar-se. Portanto, esta será apenas mais uma reinvenção, uma vez que cada vez que existe uma mudança paradigmática que afeta o setor e em particular a classe profissional, existe então também uma grande reinvenção e, portanto, estes profissionais já por si têm esta predisposição, esta capacidade de se adaptarem às circunstâncias. E na minha pesquisa, de facto, a questão geracional que foi aqui apontada pela Kátia é muito importante. Porquê? Porque logo de início eu optei por dividir os profissionais em 4 faixas etárias, por isso mesmo, para perceber as perspectivas diferentes que existiriam de acordo com as diferentes experiências de trabalho. E então há aqui uma dicotomia, digamos assim, entre os guias intérpretes mais jovens e os guias intérpretes com mais experiência de vida e de trabalho. E, portanto, claramente existe uma predisposição maior para os guias intérpretes formados recentemente estarem mais aptos a utilizar as tecnologias. E quando eu digo tecnologias, refiro-me a várias ferramentas e em vários contextos, e era isto que eu gostaria de frisar. Os guias que no período pré-pandemia já tinham esta predisposição para as tecnologias, utilizam-nas em 4 vertentes. Gosto de dividir por 4 vertentes por aquilo que me apercebi. Uma primeira em que podemos falar da forma como se chega ao cliente, lá está dessa promoção através das páginas, dos sites. Uma segunda vertente que tem a ver com a comunicação entre o guia e um possível intermediário, como uma agência de viagens, um operador turístico ou até com as próprias associações e sindicato. A terceira vertente tem a ver com a preparação dos seus próprios tours e a quarta com a execução do tour. Ou seja, existem guias aptos e predispostos a utilizarem estas 4 vertentes e as várias ferramentas. Na parte de chegar ao cliente, temos então essas páginas de promoção em que os guias se apresentam e apresentam o seu trabalho. Na parte de comunicação, portanto, são contactos mais básicos e que já existiriam há mais tempo, nomeadamente através de e-mail, com as agências mais especificamente. Na preparação dos tours, tanto os guias mais jovens como os guias mais velhos utilizam algumas ferramentas pontualmente para se prepararem, mas nada muito exaustivo, porque continuam a dar primazia a fontes documentais físicas, digamos assim, como os seus próprios apontamentos, livros, artigos. Depois, em termos da execução do tour, é realmente a parte mais interessante do estudo, porque vemos que é aqui e pontualmente e com situações específicas que o guia, nomeadamente o guia mais jovem, formado há menos tempo, vai recorrer a estas tecnologias. O que são estas tecnologias? Maioritariamente aplicações e, portanto, acho que até ao período pré-pandemia seria mais por aí. Agora, num contexto geracional, temos que entender que neste período pré-pandemia já existiam muitos guias predispostos para esta utilização, mas também existiam guias aos quais isto lhes passava um pouco ao lado, digamos assim, uma vez que já tinham a sua própria carteira de clientes, tinham agências com quem trabalhavam há muitos, muitos anos e, portanto, não sentiam esta necessidade de recorrer à virtualidade, quer para se promover, ou quer para preparação ou execução do seu trabalho. E, portanto, há aqui esta dicotomia clara. Agora, num contexto pandémico, e que já não faz tanto parte da minha investigação, mas daquilo que uma pessoa depois imerge de tal forma no tema que acaba por continuar a perceber-se de certas coisas e a pesquisar e de alguma forma estar presente. O que me apercebi através da minha pesquisa é que os guias, numa primeira fase, como a Kátia referiu, ficaram um pouco perdidos, não é? Não sabiam, na verdade ninguém sabia o que é que se ia passar e, portanto, é normal haver essa fase de negação em que nem sequer queremos acreditar no que está a acontecer. Mas depois tiraram proveito desta fase de confinamento e até sem ser em confinamento, para, lá está, investirem naquilo que nomeadamente a Cristina e a Ana Lúcia falaram, em termos de formação, mais uma vez, muito ligada à virtualidade. Porquê? Porque as condições assim o obrigaram. Agora, se calhar há uns tempos atrás,
haveria muita gente que não teria pensado nisso e que sim, a virtualidade para eles existia, mas não como algo que teriam que recorrer, inevitavelmente. Hoje em dia, penso que está a ser feita esta mudança de mentalidade no sentido de levar mais guias a aderir a esta virtualidade, ainda que, e de acordo com a minha investigação também já se previa, digamos assim, isso, esta virtualidade não seja total e seja um pouco transitória, no sentido em que, talvez, como a Kátia também mencionava, talvez estes tours virtuais e também, como o professor já mencionou, esse caso de Berlim, sejam uma solução para o período que vivemos agora e até para um curto prazo. Um curto prazo seja uma solução para quê? Para tentar cativar novamente os clientes, porque depois desta situação, o que é que as pessoas vão procurar? Vão procurar, em primeiro lugar, segurança, e em segundo, aquilo que muitas já procuravam, e daí haver tanto trabalho para os guias, que é a qualidade. E, portanto, eu penso que neste período pandémico, a virtualidade vai ser um grande aliado, não só pela questão da formação e da disponibilização de recursos, tal como o Senati criou a tal biblioteca digital, mas também para estes tours virtuais que, lá está, continuam a poder ser personalizados e daí o guia continuar a ser muito importante, mas que permitem à pessoa, estando confinada ou estando limitada nas suas deslocações, aproveitar um pouco mais neste sentido de viajar virtualmente e criar uma destination image, digamos assim, antes de, provavelmente num futuro a médio e longo prazo, poder efetivamente visitar, porque de acordo com a minha investigação, portanto, a profissão não corre, pelo menos por agora, um risco de extinção, nem corre, porquê? Porque o contacto humano, isso é a coisa que aprendemos todos nós, guias, não guias, com esta pandemia, foi que o contacto humano, a necessidade que nós temos de contactar e de estar e de socializar e de aprender, é crucial nas nossas vidas. O facto de nos encontrarmos fechados e limitados fez que as pessoas pudessem tomar essa consciência, quem ainda não tinha tomado. E, portanto, os guias intérpretes não me parece que corram risco, correm sim um risco no sentido de terem que se adaptar e de que, se querem realmente continuar a exercer a sua profissão e se têm o tal gosto que também a Kátia falava, precisam de se reinventar, tal como já faziam desde a altura em que a profissão foi desregulamentada, tiveram que se reinventar porque passaram a ter mais concorrência desleal. Portanto, a Covid-19 vai ser mais um desafio, digamos assim. E as tecnologias de informação e comunicação são aqui um vetor que, se não tinham percebido que era importante, passaram agora a perceber e a poder aplicar. Muito obrigado, Beatriz. Conforme eu vos disse, tenho mais ou menos 1 hora para as vossas intervenções e para as perguntas. Eu pedi logo autorização para isto, pelo menos alargar até 1h15, 1h30, porque já sabia que ia daqui surgir realmente uma grande discussão e, de alguma forma, também o abrir temas que até agora eventualmente teríamos pensado pouco ou teríamos pensado de outra maneira. Vou deixar o Miguel Brito ao fim, uma vez que o nosso painel, dentro do nosso painel, o Miguel é o único elemento masculino, portanto vamos passar ao cavalheirismo, embora na lista que nos foi apresentada sejas o penúltimo, passarás a ser o último. Vocês, enquanto docentes, e depois também embora não esteja propriamente programado, mas para não ser apanhado de surpresa, no final vou pedir à organizadora desta mesa redonda, a Maria Mota Almeida, que já foi aqui mencionada, para de alguma forma dizer, dentro da sua sensibilidade e percepção, com todas estas novidades, o que é que eventualmente teremos que alterar dentro das possibilidades, o que é que teremos que alterar ou o que é que podemos alterar no curso de informação turística para que os guias estejam adaptados a estas novas realidades. Daí eu ter dito agora que deixaria depois a última palavra para a organizadora da mesa redonda e para ela ir pensando dentro de todas estas alterações.
Carla, eu tenho sempre dificuldade em tratá-la por Carla, penso quase todos, que não sei se alguém que está aqui no painel a trata por Carla, só um ou dois é que a tratarão, mas enfim. Ora, a Carla Braga foi das primeiras guias intérpretes a sair aqui da escola, entretanto acumulou também com as funções de docente e agora tem uma dupla sensibilidade e para além disso, muitos dos que estão a ouvir sabem que se há professor que depois fica em contacto com os recém-saídos e que os tenta acompanhar e que é muito solidário com os recém-saídos, é, sem dúvida nenhuma, a Carla Braga. E é dentro dessa característica do apoio que lhes dá no início que eu gostaria de ouvir a sua opinião, uma vez que foi a primeira vez que nós tivemos um contingente que saiu sem ter tido qualquer experiência profissional. Eu vou tentar contextualizar melhor em relação àqueles que não tenham isto tão presente. Desde há pelo menos uns 8 a 10 anos a esta parte, nomeadamente quando há muitos turistas no mesmo dia em Lisboa, e que é preciso recorrer para além daqueles guias que, não vou chamar os guias oficiais, mas os guias certificados, tem que se recorrer numa segunda instância, e é só nessa segunda instância que nós, escola, aceitamos, a guias que estejam quase a sair. Vou-vos dar exemplos concretos, vários cruzeiros no mesmo dia, vários grupos, e os guias estão todos ocupados. E com frequência, quando eles já estão no último semestre, deixamos-los avançar para fazer uma volta de cidade, o que quer que seja, e é raro desde há 8 anos, 10 anos a esta parte, que os guias não saiam da escola e que pelo menos no outono não tenham várias experiências enquanto guias. E ligando ao que a Cátia disse, eu penso que não é necessário um ano, embora a Cátia tenha sido generosa, basta 2, 3 meses para a pessoa se perceber se quer ser guia ou não. Pela primeira vez não tivemos, ou neste caso os nossos alunos não tiveram esta oportunidade. O que é que a Carla acha em relação a este último contingente? Foi demasiado tempo sem ter tido a primeira experiência? O que é que poderá acontecer? Continuarão a gostar? Continuarão a ter a vontade de experimentar? Ou eventualmente abandonam todo e começam logo com uma outra atividade? Obrigado, antes de mais, pelos elogios. Obrigado também pelo convite, principalmente à Maria, a diretora de curso. E aproveito também para saudar o painel, que ainda não o tinha feito, e também para mandar um grande abraço da ex-diretora de curso, a professora Cristina Carvalho, que também me pediu para vos saudar, principalmente às ex-alunas da ESTE. A ESTE já celebrou agora em fevereiro os 29 anos da criação do curso de guias, que foi o primeiro curso a ser criado na ESTE, portanto estamos de parabéns, e nós sempre tentamos ser pioneiros. Aquilo que o Vítor disse, de nós tentarmos realmente acompanhar os alunos, inseri-los no mercado de trabalho, acho que é bastante importante, e estão a ouvir de certeza ex-alunos e sabem que eu tento, e estarão muitos colegas a ouvir, a quem eu pedi muitos favores do género de importas levar um aluno meu, importas levar uma aluna minha a assistir a um tour teu para saber como é que é, onde é que os autocarros param, os tempos, como é que fica, portanto, toda esta parte logística que nós não conseguimos transmitir em sala de aula, e realmente estou muito grata a muitos colegas que têm acompanhado e têm ajudado os nossos alunos. Os nossos alunos que tiveram essa oportunidade, acho que realmente também estão gratos por esse tipo de oportunidade, de experiência que tiveram. A Ana Lúcia, por exemplo, foi minha aluna e não me deixa mentir que eu tento realmente que haja essa parte prática nas aulas. Quanto ao adaptarmos à nova realidade, nós sempre, na ESTE, tentamos adaptar às novas realidades. Dou um exemplo, quando os auriculares começaram a ser introduzidos nas visitas, eu ia com os alunos explicar como é que agora se fazem visitas com auriculares. Se um dia vos acontecer terem que fazer visitas com auriculares, como é que acontecem? Portanto, tentamos estar sempre esse passo à frente para que os alunos estejam mais habituados a essa realidade. O ano passado, com esta surpresa má do Covid, realmente não aconteceu essa inserção dos alunos
com outros guias, essa inserção no mercado de trabalho, não só nesse nível, mas até pelo fato das próprias aulas, o último semestre praticamente não foi dado, portanto os alunos tiveram uma dupla dificuldade. Uma, não tiveram a formação como nós gostaríamos que eles tivessem tido, não tiveram as visitas de estudo práticas que todos os outros alunos nos outros contingentes têm tido, e realmente eu acho que eles próprios sentem essa lacuna. Não só porque não criaram esse gosto do contato com o público, todos nós temos essa paixão, mas precisamente porque não tiveram essa oportunidade prática de estarem inseridos em visitas de estudo de vários dias, do norte, do centro, etc. E também o facto de não terem tido essas experiências dos cruzeiros, dos congressos, etc., que são tão práticas e são tão úteis para eles. Por outro lado, aquilo que a Cátia e que a Beatriz frisaram, os guias mais novos têm essas mais-valias a nível tecnológico e, portanto, penso que talvez tenham conseguido colmatar a falta de experiência prática pelo fato de se adaptarem mais facilmente a estas novas tecnologias. Tanto a AGIC como o SNATI têm organizado todas estas formações. Aqueles que conseguiram, portanto, ainda prepararem-se para os exames, que se tenham inscrito nestas organizações, tanto o SNATI como a AGIC, têm essa mais-valia que têm conseguido realmente ouvir também os guias. Por exemplo, eu própria assisti a uma conferência da Cátia, que agradeço muito, sobre estas visitas virtuais, porque realmente a virtualidade não é o meu campo, todos sabem, tenho imensas dificuldades nisso, e precisamente para conseguir acompanhar estes tempos, assisti à visita da Cátia, assisti à formação que a AGIC criou sobre as plataformas online para os guias, e tendo consciência que o ensino que nós agora teremos que dar aos alunos, e mesmo àqueles que saíram e que nós queremos continuar a apoiar, fui agora fazer também um curso de informática ligado ao turismo, precisamente para tentar colmatar isso, e neste próximo semestre, que se prevê que seja também muito online, conseguir que os alunos tenham outro tipo de experiências e tentar ao máximo que... Mas, Carla, eu peço desculpa de interromper. Basicamente, e dentro daquilo que pelo menos foi a minha percepção, e agarrando um bocadinho nas palavras também da Cátia, nós precisamos de ter ainda os conhecimentos, vou pôr mesmo muito entre aspas, frescos na cabeça, para ter aquele primeiro embate com o turismo, e a percepção que nós tínhamos tido até agora é que esse primeiro embate tem que ser logo nos primeiros 2, 3 meses, o máximo, após terminarem o curso. Ora, este embate não aconteceu, e é dentro deste embate que eu estou a dizer, será que muitos nunca o irão ter? Ou acha que continuam? Qual é que é a sua percepção? Teve algum contato com eles? Eles alguma vez a contactaram como tinham contactado em anos anteriores? A percepção é que não tiveram necessidade. Este contingente que acabou, precisamente, houve ali aquele quase cordão umbilical que foi cortado pelo fato de não termos tido a viagem, por exemplo, ao Norte e Centro, que é essencial no último semestre, que cria ali um laço e que eles, o tal primeiro contacto que eles teriam tido, não tiveram. Estas comunicações que eu tenho sempre com os alunos acabaram com, portanto, esse contingente que saiu no verão passado, praticamente não tem contactado, 1, 2 pessoas esporadicamente, que com o fato de não terem realmente hipótese no turismo, enverdaram por outros empregos e, portanto, não sei, sinceramente, até que ponto talvez 10% dessa turma venha a querer, um dia mais tarde, ser guia. Muitos deles já enverdaram por outros empregos, aquilo que eu vou sabendo, o pouco contacto que eu vou tendo com eles. Alguns já se inscreveram para o exame de guia, para fazerem o exame de certificado, ou pelo SNAT ou pela AGIC, mas realmente é uma minoria em relação àquilo que acontecia nos anos anteriores. Agradeço-lhe, eu vou agora passar a palavra ao Miguel, porque depois quero ouvir a Maria Mota e queria ver se não ultrapassava então 1h15 em termos dos oradores. Depois deixarei pouco tempo para as perguntas, mas segundo as instruções que me foram dadas, as perguntas devem ser enviadas pelo chat, pelo bate-papo, que é para depois eu as encaminhar para os diferentes oradores. Miguel, tu um bocadinho, tal como eu,
representante um bocadinho da geração mais antiga, com mais experiência, como diz a Beatriz de uma forma muito simpática, ou seja, geração com mais experiência, e dentro de tudo aquilo que fomos ouvindo ao longo desta hora, qual é que é a tua percepção em termos da adaptação, ou da possível adaptação, da possível aceitação do corpo docente da ESP, neste caso só nos interessa, neste painel, o curso de informação turística, até que ponto é que ele estaria receptivo a alterar os seus programas, as suas formas de estar, para que haja uma maior abertura a tudo aquilo que de alguma forma é necessário com esta mudança. Ou se achas, podes até achar, que não é necessário qualquer tipo de alteração. Portanto, dentro da tua percepção e da tua sensibilidade, tanto como guia como docente, gostaria então que desse o teu contributo. Muito obrigado, Vítor, por me dares a palavra. Muito obrigado a todos por estarem presentes, amigos, colegas virtuais, aqueles que eu vejo e aqueles que eu não vejo aqui no meu ecrã. É de facto uma nova realidade nós estarmos aqui reunidos, mas ainda bem que é assim. Isto é um sinal dos tempos e é um sinal de que nós fomos capazes de fazer pelo menos uma parte da adaptação. Em relação aos professores da ESTE, ao contrário daquilo que aconteceu com os guias, os professores tiveram tempo, que foi pouco, para se adaptar a uma nova forma de dar aulas online, com metodologias diferentes, com meios de avaliação completamente diferentes, e esta foi a formação que os professores tentaram ir fazendo no tempo da pandemia, mas, ao contrário dos guias, não estavam parados, pelo contrário, tinham muito mais trabalho e tinham que dar as aulas e tentarem se formar ao mesmo tempo para dar as aulas de uma maneira completamente diferente. Se eles foram capazes de adaptar-se, como sempre sucede, uns foram capazes de se adaptar melhor, outros foram capazes de se adaptar menos bem. E um bocadinho também como os guias, aqueles que têm mais idade tiveram se calhar mais relutância em aceitar outras formas de trabalhar, e aqueles que são mais novos tiveram mais facilidade em se adaptar. Quanto a nós darmos aulas virtualmente, tem vantagens, e eu, ao contrário do que eu pensava no início, eu vejo que para esta geração, muitas vezes, aulas online são uma vantagem e conseguimos muitas vezes chegar a eles mais facilmente do que numa sala de aulas. Até porque, se para mim já é um pouco difícil estar constantemente no ecrã a dar as aulas, para eles é algo que é normalíssimo. E como tudo há vantagens e é uma oportunidade para nós também aprendermos, mudarmos, mas também há desvantagens, e nós que somos guias e somos professores, gostamos de estar com as pessoas. Os guias gostam de pessoas, os professores gostam de pessoas, e falta-nos muito este contacto humano. Estar perante uma máquina a falar com um ecrã não é a mesma coisa do que estar a falar e tocar as pessoas, e chegar ao pé delas, dizer: já tentaste fazer assim, faz desta maneira. Eu estou agora também com as aulas de prática profissional do primeiro ano, e não sei sequer se vou poder acompanhá-los e mostrar, enfim, Lisboa, e há uma data de coisas que eu não sei se são possíveis fazer, mas o que eu lhes transmito sempre é que eles têm que conseguir adaptar-se, porque os que vão conseguir triunfar não são os mais inteligentes, os que têm melhores notas, não são os mais fortes, são aqueles que se conseguirem adaptar melhor, porque o turismo é um setor em que nós temos de estar constantemente em adaptação. Já foi dito por várias pessoas, a Beatriz, a Kátia, e é assim. E não temos que nos surpreender ou que recusar, temos sim que superar as dificuldades. Aliás, os skills que nós temos que desenvolver neles,
hoje em dia é a resolução de problemas, é a capacidade de se adaptarem, é a flexibilidade, é este tipo de competências que têm que ser desenvolvidas, além das competências de comunicação, as línguas estrangeiras, etc. Mas esta parte está-se a tornar muito importante hoje em dia e o que eu temo é que a burocracia do ensino nos impeça de andar tão depressa como a realidade está a andar. Porque nós desenvolvemos a comunicação virtual muito depressa. Num ano nós desenvolvemos aquilo que teríamos desenvolvido provavelmente em 10 anos ou em 15, 20 anos, não sei. Mas foi muito rápido e a capacidade de nós podermos adaptar os nossos cursos com a burocracia toda, se calhar não nos vai ajudar muito. E nós fizemos agora uma pequena reforma no curso de informação turística, mas por mim, e eu também já fui diretor de curso, eu disse, nós devíamos era fazer reformas de 5 em 5 anos, porque o turismo altera-se tanto e tão depressa que deveria ser quase obrigatório nós termos previstas sempre estas adaptações constantes ao setor. Agora, é verdade que há uma parte de empreendedorismo, de marketing digital que tem que ser aprendida, porque é assim que eles vão funcionar. É uma parte muito importante, a meu ver, esta parte, mas há uma parte humana que é uma base importantíssima de quando nós viajamos. Nós queremos também, é assim, eu dou-lhes sempre este exemplo, não vale a pena vocês chegarem em frente dos Jerónimos e dizerem aquilo que está escrito no site sobre Lisboa, Visit Lisbon. Os Jerónimos foram construídos em 1502 pelo rei Dom Manuel I como panteão da família real portuguesa, família Davis. Se vocês forem dizer isso, não vale a pena as pessoas terem ido lá aos Jerónimos e termos como guias. Isso elas podem ler em qualquer lado. O que vocês têm que dizer é assim, se vocês tivessem cá vindo há 500 anos, estavam todos com os pés dentro d'água, por exemplo, que é para provocar as pessoas. A partir daí é uma sensação física, emocional. Podem explicar a praça com os barcos, como é que era, fazer as pessoas imaginar uma época. É isso que vocês têm que fazer, é isso que é a interpretação, que é muito importante, e acho que é uma das chaves hoje em dia, é conseguir que as pessoas desenvolvam capacidades interpretativas, para não estarem a dizer cronologias e textos que encontram nos livros e que servem de base de trabalho, mas que depois têm que levar uma grande volta para conseguir conquistar as pessoas e dar-lhes aquelas emoções, aquela experiência que elas precisam de ter e que elas procuram. Era um pouco aquela frase logo do início que eu retirei deste romance de Helena Ferrante, que é ter alguém para nos ajudar a apreciar, porque sozinhos não conseguimos. E é um pouco isso que tentamos fazer enquanto guias. Agora, em termos dos conteúdos programáticos, concordo de alguma forma contigo que terá que haver uma maior atenção a todas estas tecnologias de informação e comunicação, mas aquilo que faz a cultura de base de um guia, essa é bastante estática, são as línguas, as histórias, as geografias, embora não seja, e aí concordo contigo, de decorar, mais de interpretar, mas para interpretar às vezes é preciso, numa primeira fase, decorar. Depois aqueles que são mais sensíveis é que com o que decoram conseguem interpretar. E às vezes uma coisa não pode ser feita sem a outra. Maria, como só temos 5 minutos, vou-te dar então a palavra a ti, Maria Mota Almeida. Um bocadinho, cabe-me a mim também como moderador fazer a síntese, mas vou partilhar contigo. Com tudo o que tu ouviste e foste apanhado um bocadinho de surpresa, e vou de alguma forma transmitir a quem nos está a ouvir, não estava prevista Maria Mota Almeida falar. Portanto, foi algo que me surgiu no decorrer do debate. Portanto, em vez de ser eu só a fazer a síntese, agradeço-te então que tu faças, mas um bocadinho assumindo as tuas funções de diretora de curso.
Então, muito boa tarde. Eu queria saudar o painel, agradecer muito a presença de todos e o enriquecimento que trouxeram a esta tarde. E acho que é uma forma fantástica de comemorarmos o Dia Internacional do Guia Intérprete. Pronto, eu queria o primeiro repto do Vítor, assim que fui apanhada à má fila, mas pronto, era efetivamente o que é que eu achava, como é que devia ser esta reinterpretação do guia intérprete. Eu vou dizer já que eu não sou guia, eu sou licenciada em História e, portanto, não tenho os vossos conhecimentos, apesar de já estar a dar aulas aos guias há muitos anos. Pronto, eu acho efetivamente que nós temos que apostar muito nas tecnologias de informação e comunicação, mas em ligação com os conteúdos. E que, no fundo, tem que haver aqui uma transversalidade, que não é fácil, mas com as várias disciplinas. Isto porquê? Porque eu penso sempre nisto, e estando fora, não sendo guia, penso sempre que as TIC, as Tecnologias de Informação e Comunicação, são fundamentais não só para os tours virtuais. Eu acho que os alunos de informação turística têm que estar cada vez mais preparados para fazer conteúdos para museus, para exposições, para festivais, para panfletos, para desdobráveis, fazer story maps, trabalhar com a realidade aumentada. Portanto, eu acho que a visita guiada, mas que é complementar, mas que pode fazer a promoção e que eu acho que falta um bocadinho, e eu sou completamente jurássica nas tecnologias de informação e comunicação, tenho que reconhecer, mas acho que é muito importante. Por exemplo, trabalhar a realidade aumentada, fazem-se exposições fantásticas e muitas vezes podemos fazê-las em casa como um aperitivo para depois ir para o terreno. Agora, precisamos é que as tecnologias de informação e comunicação trabalhem com os conteúdos, sejam interligadas. Tem que haver aqui quase um trabalho da história com as TIC, da geografia com as TIC, as línguas com as TIC, pronto, cada vez mais tem que haver uma descompartimentação de saberes. Eu penso que isso é essencial do meu ponto de vista. Depois, como é que isso se operacionaliza? É outra conversa, mas penso que este é o futuro. E diversificar o que faz um guia intérprete, porque tem tantas competências. Ainda eu estava a ver aqui no Facebook e as pessoas diziam, pois, nós dominamos as línguas, querem-nos no ramo imobiliário, querem-nos nos call center, nós temos uma bagagem cultural fantástica, portanto, e aí, no fundo, é este leque de uma formação muito alargada e intensiva dos alunos de informação turística que pode ser muito aproveitada para promover a nossa cultura, o nosso país, o nosso património natural, o nosso património cultural. E esta promoção tem que estar sempre feita com as tecnologias de informação e comunicação. É impensável não o ser. Pronto, e agora, como síntese, penso que é um bocadinho isto. Penso que trouxemos aqui um painel com pessoas com idades muito diferentes, que era o objetivo, não é? Com percepções muito diferentes, que nos vêm também a nós, docentes, a abrir perspectivas de ensino. Eu acho que essa para mim foi uma mais-valia. Para os alunos, eu penso que é abrir portas para o futuro, vias verdes para o futuro e não nos ficarmos aqui presos a esta barreira que foi o coronavírus, esta barreira nas nossas vidas, não é? Ultrapassar o muro, saltar por cima deles, porque há um mundo inteiro para desbravar. Penso que é isso. Não sei se queres mais alguma coisa, Vítor? Muito obrigado, Maria. É assim, entretanto, dentro das indicações que eu tinha, a haver perguntas, elas teriam aparecido no chat, no bate-papo, como não apareceram. Exato, porque não há... Mas não há problema nenhum. Com o decorrer, o problema destas mesas redondas é que os primeiros que falam depois vão ouvindo outras coisas e gostariam de ter respondido, ou pelo menos ter complementado alguma coisa que os outros disseram. E o que eu agora propunha era, como nós temos ainda, podíamos alongar até 1h30, vou deixar os 2 minutos final, 1 a 2 minutos, eu sei que isto é muito difícil para os guias, mas 1 a 2 minutos, para ainda poderem complementar alguma coisa depois de tudo aquilo que ouviram. Portanto, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, os 2 minutos dá mais ou menos o quarto de hora. Vou então recomeçar pela mesma ordem. Cristina, depois de tudo o que ouviste, o que é que ainda te ficou por dizer ou o que é que gostarias de acrescentar? Muito obrigada pela oportunidade. Sim, o que eu vi durante esta última hora vai ao encontro daquilo que gera a percepção, enfim, da direção
da AGIC, da qual faço parte. De facto, temos que nos reinventar, se essa palavra realmente se pode aplicar, porque, como a Cátia disse e a Beatriz, e elas são muito jovens, mas sintetizaram perfeitamente aquilo que foi o nosso percurso. Eu já sou guia há 40 anos e tivemos sempre de nos adaptar, não vou agora ser exaustiva e explicar quantas vezes é que nos tivemos, até quando eu comecei a trabalhar não havia telemóveis, não é? Portanto, tivemos sempre que nos reinventar e é isso que faz de nós também uma classe à parte, se assim eu posso dizer. Sim, e também, já agora, a nível de formação para guia-intérprete, estas novas tecnologias, e novas tecnologias que não são novas, como já nos disseram também várias vezes, mas talvez este enfoque nas novas plataformas de comercialização, porque a minha percepção enquanto presidente da AGIC é que, e como eu disse ao princípio, o próprio guia tem que ser o seu próprio empresário. É esse paradigma que está a ser completamente diferente daquilo que é, não é propriamente as tecnologias ou como nós a utilizamos, mas aquilo que é o próprio papel do guia dentro do trade. Já ser completamente, aquilo que é agora pedido a um guia-intérprete é para ser guia e empresário, coisa que antigamente não éramos. E é de facto isso, e as tecnologias, a forma de promoção individual, e como é que se faz um branding? Como é que se faz um branding? É extremamente importante da vossa parte, enquanto academia, também ensinarem este tipo darem algum tipo de formação às pessoas em como se autopromoverem, não terem medo de se autopromover. Muito obrigado, Cristina. Já agora, para aqueles que são mais novos, e a Cristina e eu fomos colegas de curso, quase da turma, os guias adaptam-se muito bem. Uma coisa que é pré-histórica, muitos de vocês nem nunca viram, os mais novos, que é os atendedores de telefone, que é o que vocês veem nos filmes americanos. Os primeiros a terem atendedores de telefone em Portugal foram os guias. Quando apareceu o telemóvel, os primeiros a ter, ou dos primeiríssimos a terem telemóvel, foram os guias. Portanto, embora às vezes não tenhamos isto na memória, mas estas pequenas tecnologias que foram as primeiras que apareceram, os guias foram dos primeiros, exatamente porque era necessário não perder o trabalho, não perder a informação, um outro tipo de informação que hoje em dia é completamente pré-histórica, mas que na realidade os guias foram dos primeiros sempre a aderir a estas novas tecnologias. Ana Lúcia, os 2 minutos finais, ainda está? Olá, estão-me a ouvir bem agora? Sim, sim. Então, alguma coisa que tenha ficado por dizer ou queira Sim, depois de tudo que eu vi, eu sou sempre muito grata por ter feito o curso de informação turística, acho que não me canso de o dizer, porque vou defender isto sempre, saímos do Estoril com todas as ferramentas necessárias. E quando me foi feito o convite para fazer parte do departamento de marketing, bom, comunicação, feiras... e quanto mais o tempo passava, mais me envolvi no projeto e vi realmente que tudo aquilo que me foi dado no Estoril, e estou a falar sobretudo, por exemplo, agora tirando a parte do conhecimento que um guia tem de ter, mas estou-vos a falar do marketing, das cadeiras de marketing, negócios turísticos, posso-vos dizer que foi-me bastante útil agora para poder fazer esta reformulação do sindicato. Criar uma marca, ou seja, pronto, antes o computador era um eletrodoméstico que era preciso ter para os meus trabalhos e de repente eu vi-me com a pandemia e pronto, um pouco antes até já envolver mais nesta parte do branding, de estabelecer, pronto, da gente saber se estabelecer no mercado e desenvolver conteúdo gráfico. E como me ensinaram perfeitamente na ESTE, um guia é um excelente promotor. Eu acho que nós podemos aqui jogar com isto tudo, unir conhecimentos em diversas áreas e fazer a diferença.
Antes de terminar, só queria vos dizer, por favor, acedam às nossas páginas, Guias de Portugal by Senati. Todo o trabalho que está aí é de uma aluna da ESTE, tudo aquilo que vocês veem, a parte gráfica é realizada por mim, eu própria estou a aprender, mas é muita gratidão por vocês. E não posso ir embora sem vos dizer mais uma coisinha, porque é o dia do guia. Nós lançámos também um departamento novo, pensando agora sobretudo no futuro, o Departamento para Turismo Inclusivo, chama-se Guias de Portugal for All, e pronto, e eu própria, com todo este mundo, com tudo que eu aprendi convosco, eu criei o logotipo, esta nova imagem, trabalhar as cores, tudo isso para vos dizer que um guia, e estão aqui guias maravilhosos, somos autodidáticos, portanto nós conseguimos, mesmo que seja difícil, é só ser persistente e a gente consegue. Pronto, muito obrigada. Passa então à Cátia Garcia. Sim, a vontade que tenho de dizer é realmente uma coisa que pensei em dizer durante a conversa em relação aos guias mais novos que acabaram e que não tiveram a oportunidade de começar logo, porque acho que o professor disse uma coisa muito importante, nós acabávamos o curso e íamos. E isso, pelo menos eu senti que a mim fez imensa diferença. Eu às vezes fico a pensar, eu acho que, não sei se agora teria coragem. Mas a verdade é, não percam a coragem, não percam. Ficou estes meses, mas é para tentar. Se era uma coisa que vocês queriam mesmo muito, é para tentar. Passou não sei quantos meses, mas não interessa. É para ir. Acho que sim, porque investiram muito, sabem muito. E eu tive alguns contactos até de guias que ainda estão à espera de fazer a prova, porque também ficou impossível de fazer, não é? Ou com a AGIC ou com o Senati, e que estão a começar a ficar nervosos, mas não fiquem, porque vocês sabem as coisas e está lá, e sobretudo sabem dar a volta ao discurso e chegar onde é preciso, por isso acho que isso é importante, os mais novos ficarem com essa sensação de que é para tentar. E a outra mensagem que gostava muito de deixar é que apostem mesmo na vossa marca, como diz a Cristina, nós sempre fomos a nossa marca, nós somos liberais, não é? Profissionais liberais, portanto nós fazíamos a nossa publicidade para chegar a uma agência, portanto nós somos capazes de também conseguir isso sem a agência. E como a Carla falou quando eu dei aquela formação através da AGIC, não é, para falar dos tours virtuais, e aqui falámos um pouco mais, acho que tem que haver sempre esta união entre todos, falarmos com todos, ir perguntar ao outro como é que fez e como é que está a fazer e o que é que está a acontecer, e estarmos fortes nas redes, porque como o professor Vítor disse, e também o professor Miguel, nós temos uma grande bagagem e aquilo que nós sabemos é o que faz a diferença. E eu dou-vos o exemplo de pessoas nas redes sociais que chegaram a mim depois de terem andado a pesquisar outros guias, que não seriam os guias certificados, e que, lá está, como eles pagam publicidade ou têm outra força por trás, é mais fácil chegar a eles, mas a certo ponto não conseguem obter as respostas que precisam deles e nós sabemos lhes dar as respostas. Portanto, invistam, não tenham medo, invistam. A autopromoção não tem vergonha nenhuma. Muito obrigado, Cátia. Passamos então à Beatriz Chambel. Alguma coisa que ainda tenha por dizer, Beatriz? Eu queria acrescentar só aqui uma pequena informação, partilhar uma ideia, também um bocadinho no seguimento da intervenção do professor Miguel. Como o professor estava a dizer, que vai estar responsável pela prática profissional e que não sabe muito bem como é que vai ocorrer, não sei se aplica sequer ao contexto, mas uma vez que não existe contexto, não sabemos muito bem qual será o contexto, se calhar uma ideia benéfica, digamos assim, já não será tão útil para os alunos que saíram o ano passado, mas para os alunos que irão sair ou este ano ou nos anos futuros vão acabar por ser sempre impactados pela situação da Covid, seria também ter alguns profissionais, como por exemplo tivemos aqui hoje,
que pudessem dar o seu testemunho, que pudessem explicar realmente o que é que está a ser feito, também para deixar, se calhar, alguma mensagem de esperança, digamos assim, aos alunos, no sentido de que se realmente, como a Cátia frisou agora, aquilo era a ideia, era o sonho, então, se calhar não é por existir esta mudança, esta transição que é inevitável, que vamos deixar de acreditar, e se calhar isso seria bom no sentido de criar essa awareness, digamos assim, nos futuros guias, digamos assim. Muito obrigado, Beatriz. Ora, estamos quase a chegar às 6 horas. Pergunto só muito rapidamente à Carla Braga e ao Miguel Brito, uma vez que vocês tiveram a oportunidade, foram os últimos a falar, de ter ouvido os outros intervenientes, se ainda querem acrescentar alguma coisa muito curtinha, um e outro, porque eu vou ter que terminar a sessão dentro de pouco tempo. Eu queria só, além de dar os parabéns a todo o painel, a todos os profissionais, principalmente à Cristina Leal e à Ana Lúcia, portanto, toda a equipe da AGIC e toda a equipe do SENAT e tudo o que têm feito por nós, por todos os guias, têm sido fantásticos, a nível das formações, a nível de tudo o que têm batalhado por nós, portanto, fantásticos. Acho que não há palavras para agradecer tudo o que têm feito por nós. Aos professores da ESC temos, eu também me incluo, nos esforços megalómanos para tentarmos continuar a dar uma formação de qualidade aos alunos, e gostava muito de dar um agradecimento aos alunos. Os alunos que estão agora no 3º ano têm sido, eu brinco com eles, digo que eles são os santos, porque se têm adaptado, readaptado aos horários que mudam. Agora hoje vamos fazer uma visita de estudo com 12. Afinal já não podem ser 12. Hoje a DGS só deixa 4. Então vamos. E realmente, se não fossem os alunos tão fantásticos como são, não conseguiríamos estar a formá-los como estamos a tentar formar. Portanto, eu acho que o agradecimento também tem que ser aos alunos e não só aos profissionais, mas sim também aos futuros profissionais. O que as colegas, principalmente a Cátia e a Beatriz, que são mais novas e, portanto, têm outra visão, que elas disseram e que eu gostaria realmente de frisar, aos alunos que acabaram ano passado e há 2 anos, exatamente isso, não desistam. Vocês têm este tempo para irem fazendo outras formações, mesmo que tenham outras experiências de trabalho. O mundo do turismo é fantástico, eu sou apaixonada por aquilo que faço, acho que em mais outras 5 reencarnações vou querer voltar a ser guia, portanto não desistam. Obrigado, Carla. Vou passar então depois a palavra ao Miguel e depois terminarei a sessão. Tenho, entretanto, aqui uma mensagem que me fizeram chegar, está assinado pela Ju Candeias, muitos de vocês conhecem, e será com esta mensagem que eu depois terminarei, nomeadamente para os alunos que terminaram o ano passado ou que irão terminar este ano, eventualmente ainda em pandemia. Miguel, queres ainda acrescentar alguma coisa? Já quase tudo foi dito, penso. Eu gostava de reforçar as palavras da Carla Braga em relação aos alunos, que são os nossos companheiros nesta aventura, que é formar as pessoas para continuarem a dar no turismo uma imagem de qualidade que eu penso que nós conseguimos dar. O esforço que terão que fazer é a aprendizagem ao longo da vida. Hoje em dia não podem pensar que o curso lhes dá todas as ferramentas, vão ter que continuar sempre a investir neles próprios e vão ter que continuar sempre, espero sempre com gosto, e é isso que move as pessoas, o gosto, a paixão, que é muito pouco científico. Nós falamos em paixão, mas nós temos que falar porque há aqui um grande elemento de paixão que todos sentem por esta profissão e que eu tento também transmitir. Obrigado a todos os presentes. Obrigado, Miguel. Vou então deixar aqui, em meu nome e em nome da organizadora da mesa redonda, da Maria Mota Almeida, o agradecimento a todos vós. Isto, pelos vistos, tem de ser recíproco. De qualquer forma, deixo também, ou transmito a mensagem que recebi, que é quando retomar a atividade, neste caso está a dizer a Ju Candeias, quando retomar a atividade, tenho todo o gosto que estes alunos que terminaram o curso em tempos de pandemia me acompanhem nos tours. É uma forma de os ajudar a não perder a força para se iniciarem nesta profissão. Tenho a certeza que muitos outros colegas serão dispostos a fazer o mesmo. Ora, é desta onda de solidariedade
que é isto que, de alguma forma, nós pretendemos quando temos estas iniciativas. Sabemos que ela existe, mas queremos reforçá-la ainda mais. E todos os anos, de alguma forma, retomamos estes encontros de forma a que se apercebam que, embora os guias trabalhem de uma forma muito individual, na realidade eles são uma classe muito solidária, conforme se tem visto. Agradeço de novo a todos e cá nos encontraremos daqui a um ano. Espero que num período mais positivo para os guias e que nessa altura estejam a contar como é que foi agora a fusão do virtual com o real. Muito obrigado a todos. Vou então dar por terminada a sessão ou pedir ao anfitrião, não sou eu, que termine então a sessão. Muito obrigado.